Mateus capítulo 14, texto que Deus colocou no meu coração. É um texto da Bíblia que vocês já ouviram algumas vezes, mas foi ele que Deus colocou no meu coração para nós ministrarmos nesse domingo 4 de agosto. Mateus capítulo 14 e o versos 21. Bom, Mateus capítulo 14, versos de número 21. É muito importante nós ficarmos atentos à voz de Deus, e principalmente no culto de Santa Ceia. É o momento de nós ligarmos diretamente o nosso pensamento ao trono de Deus, porque o culto de ceia, irmão, é um culto de meditação, é um culto onde nós fazemos aqui uma análise, uma retrospectiva de tudo que aconteceu na nossa vida, para nós podermos participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Tá bom? Então eu peço para você nessa hora ficar atento, não olhe no celular. Se tiver com a Bíblia no celular pode ficar, se não tiver desliga, tá bom? Ou põe no modo avião aí para ninguém te incomodar e você vir perder a bênção de Deus para você nesta noite. Amém? Porque o celular ele é uma bênção, mas nós temos que saber usar. Tem bênção que nós precisamos saber usar, senão a bênção pode se tornar maldição nas nossas vidas e nos impedir de nós recebermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque Ele não para. As pessoas que te conhecem não sabem onde você está, algumas pessoas. Então pode estar te mandando o WhatsApp aí, pode estar falando com você no Face, e ele fica só fazendo barulho aí para tudo quanto é lado. Certo, irmãos? Desligaram o celular? Estou esperando você desligar. Estou vendo aí as pessoas com o celular ligado aí, ó. Olhando aí no... não está olhando, né? Então bom, glória a Deus. O texto de Mateus capítulo 14, eu vou fazer a leitura, vocês acompanham, tá? Do versos 21 ao 32, ao 33 eu vou ler, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhe: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento e ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Feche os olhos, vamos apresentar a Deus as nossas vidas nessa hora e pedir para que Deus nesta noite venha falar conosco, aquilo que Ele colocou no meu coração, que Ele possa realmente me usar para que eu possa transmitir a vocês nesta noite. Feche os olhos, presente a Deus, soberano Deus e eterno Pai. É no nome santo de Jesus, ó Pai, que nesta noite nós colocamos, Senhor, diante do Teu altar as nossas vidas, ó Pai, nesse culto de Santa Ceia, aonde nós iremos, Senhor, participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Peço, ó Pai, que o Senhor nesta noite, Senhor, venha, Senhor,
falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser uma palavra, Senhor, que venha nos trazer, Senhor, ânimo, que venha nos dar, Senhor, alimento, que venha fazer, Senhor, com que nós venhamos brotar no âmbito espiritual, para que realmente nós possamos vencer todas as lutas e tribulações que nós enfrentamos na nossa caminhada durante o mês de agosto. Pai, eu coloco diante de Ti nesta noite, Senhor, a minha vida, a Tua igreja, a cada família aqui representada. Já repreendo nesta hora todo pensamento contrário, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, que não é minha, é Tua, possa nesta noite, Senhor, fluir em cada coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus colocou esse texto no meu coração e hoje eu queria conversar com vocês sobre Pedro. Pedro tem tantas histórias, né? Um homem que tem muitas histórias na Bíblia. Pedro realizou ao lado de Jesus Cristo a pesca maravilhosa. Pedro, quando Jesus jogou as redes ali e tirou aqueles 153 grandes peixes, Pedro estava ali. Pedro negou a Cristo por 3 vezes quando Cristo foi preso. Pedro também cortou a orelha do soldado quando vieram ali para prender Jesus. E Pedro quase afundou no mar quando eles estavam passando por essa situação aqui desse texto que nós lemos. Por isso, nesta noite, irmãos, eu queria falar deste homem, um cara normal, que segundo alguns historiadores, Pedro foi um homem simples, um pescador, uma pessoa que estava ali e Jesus o chamou para que viesse o seguir. Talvez você seja o Pedro dessa geração. Amém. Deus olhou para você, ou escolheu e disse: venha, porque agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas eu vou vos fazer pescadores de homens. Pedro fez o convite para este homem, ou Jesus fez o convite para este homem chamado Pedro, e o mesmo convite que Jesus fez para este homem chamado Pedro há 28 anos atrás, Jesus fez para a minha vida, como fez também para a sua vida, como fez para cada um de nós. Você pode dizer: pastor, mas eu já nasci na igreja, eu já nasci no berço evangélico. Mas não interessa, irmão, se você mesmo nascendo no berço evangélico, você precisa ter um encontro com Deus para que você possa realmente realizar a obra de Deus aqui nesta terra. Os meus filhos nasceram tudo na igreja, tiveram o privilégio de nascer na igreja, mas eles precisam ter um encontro com Deus verdadeiro para que realmente eles possam fazer a diferença aqui na terra. Então, nesta noite, irmãos, diante desse texto, ou diante dessa situação, ou diante desse tema que Deus colocou no meu coração, que diz assim: fé e coragem caminham junto. E Pedro era um camarada desses, que Jesus escolheu. Pedro foi o cara que mais duvidou da sua própria fé, sabia, irmãos? Pedro foi o cara que mais tomou esporro de Jesus, tomou bronca de Jesus. Pedro era este cara. Mas Pedro tinha coragem, Pedro tinha fé. Mesmo Pedro negando a Jesus, mesmo Pedro, se você for ver a história dos discípulos, tirando aqui Paulo, que Paulo, Deus usou muito Paulo, foi eu acho que um dos mais comentados aí da Bíblia, e o que escreveu mais cartas, epístolas. Mas Pedro foi uma pessoa que teve um papel principal na igreja de Cristo aqui na terra. Então Jesus escolhe Pedro.
E o texto que nós lemos aqui nesta noite, irmãos, é um texto interessante, porque Jesus manda os discípulos ir. Vão. E Jesus vai para onde? Jesus vai orar. Por isso é muito importante nós termos uma vida de oração. A oração, a leitura da Bíblia, o jejum e a oração, essas três coisas têm que existir na vida do cristão. Se nós queremos ser uma pessoa diferente aqui nesta terra, se nós queremos ver os milagres de Cristo, se nós queremos orar e ouvir a voz de Deus, nós precisamos ser uma pessoa que tem Bíblia, que tem oração e que jejuma, para que realmente nós possamos vencer as batalhas que vêm diante da nossa vida. Todos os dias o gigante se levanta. Porque ele não está preocupado com aqueles que estão lá fora. Ele está preocupado com aqueles que têm Deus, com aqueles que andam com Deus, com aqueles que proclamam a fé verdadeira em Cristo Jesus, com aqueles que realmente querem viver uma vida diferente aqui na terra e quer seguir os passos de Jesus. De um homem chamado George Miller. George Miller foi um evangelista que viveu no século XIX na Inglaterra. E certa vez George Miller estava ajoelhado perto dele partir para o céu, já com 90 e poucos anos, e um repórter se dirige a George Miller e pergunta quantas vezes ele leu a Bíblia. Ele disse: eu li a Bíblia por 200 vezes, e 50 vezes das 200 vezes que eu li a Bíblia, eu li de joelho. E disse: Jorge, Miller, o que você mais gostaria de fazer antes da sua partida? Ele disse: lê mais a Bíblia, para conhecer a excelência de Cristo. Não tem como nós conhecermos a excelência de Cristo, não tem como nós termos mais de Deus em nós, se nós não praticarmos aquilo que está escrito neste manual, que é a Bíblia Sagrada, irmãos. Outra hora o George Miller estava lá no quartinho dele orando, clamando a Deus, e a empregada bate na porta e diz: Miller, Miller, porque a fama de Miller naquela região ali era grande. Disse: Miller, a rainha da Inglaterra está aqui na sua sala querendo falar contigo, quer conversar com você. Aí ele disse para a empregada: diga para ela que eu não posso atender ela agora, porque eu estou falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A importância de nós termos um compromisso com Deus verdadeiro, a importância de nós termos o nosso momento. Irmão George Miller viveu naquele tempo, disse que George Miller cuidou mais de 10 mil órfãos. Diz o texto que ele tinha um caderninho e ele escrevia os pedidos que ele pedia para Deus. Ele escrevia, Fernando, o que Deus respondia para ele. Diz que tinha mais de 50 mil pedidos que ele tinha feito a Deus e Deus tinha respondido. Será que nós temos praticado essa fé com essa coragem? Porque precisamos ter coragem para nós podermos enfrentar o mundo aí fora. Não adianta só dizer eu tenho fé. A sua fé está firmada em quem? A sua fé está firmada em Deus. É algo que nós precisamos analisar, porque, irmãos, aqui é passageiro. Eu estou aqui de passagem, você está aqui de passagem. Nós vamos passar, o tempo passa e a vida passa como um sopro, como um vento. É muito rápido. E é você que pilota esta sua vida. E você precisa praticar a verdade de Deus, procurar fazer as coisas certas, as coisas boas. E muitas vezes a nossa preocupação não está em ajudar o órfão, a viúva, não está em ajudar as pessoas, não está em pregar o Evangelho. A nossa preocupação está em comprar um carro, a nossa preocupação está em ganhar dinheiro, a nossa preocupação está em viver uma vida saudável, a nossa preocupação está em ir ao shopping, a nossa preocupação está em ver um filme, a nossa preocupação está em comprar um celular de primeira qualidade, a nossa preocupação está em tantas coisas, irmãos. Os nossos pensamentos estão em tantas coisas, menos naquilo
que Deus quer que nós sejamos. Menos daqui. Por isso eu digo: oração, palavra e jejum. Se você praticar essas 3 coisas, irmãos, te digo com toda certeza, o diabo não vai prevalecer sobre a sua vida. Amém. Ele vai bater e vai sair retirado. As muralhas vai vir, a luta vai vir, a tempestade vai vir, mas ele vai dar a vitória. Pedro estava passando uma luta. Irmãos, imagina aqueles homens dentro de um barquinho, uma grande tempestade, e de repente vem alguém, aquelas ondas, aquele vendaval, e vem alguém e eles não sabem quem é, e alguém grita: um fantasma. Irmãos, o medo daqueles homens estava de se afogar, de morrer. Até imagino que Pedro era um grande nadador, porque Pedro, na região lá, porque Pedro era um grande pescador. E de repente Pedro se levanta, homem de fé e coragem. Pedro se levanta e diz: se és tu, Senhor, que eu vá até ti. Quantas vezes o Senhor fala conosco e diz: sou eu que estou falando, não faz isso que você está fazendo, vem a mim, larga isso aí, vem cá, não faz isso não, vai para a igreja orar, vai para o seu quartinho orar, vai para o seu particular orar, vai ler a Bíblia, ora, mas também ler a Bíblia não está resolvendo, a situação está difícil, a tempestade é grande, o problema é grande, o fantasma chegou. Jejum, irmãos, jejum e oração e palavra, que Deus vai te dar a vitória, e no tempo certo vai vir, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu não sei qual é o tempo de Deus, eu só sei de uma coisa: Deus sabe qual é o seu tempo. O pregador que estava aqui no domingo, na sexta-feira à noite, afinal de contas, irmãos, vocês não vieram na vigília. Passei maior vergonha aqui, disse que a igreja está aqui, cheguei aqui, tinha... Quem estava na vigília aqui, levante a mão. Ó, 20 pessoas, 30 pessoas. Cadê vocês nas vigílias, irmãos? Que palavra tremenda. Que palavra tremenda nós pudemos ouvir aqui. Foi ou não foi, irmãos, vocês que estavam aqui? Amém. Foi bênção ou não foi? Amém. Nós precisamos estar nessas vigílias. Nós fazemos essas vigílias, irmão, para nós, para todos nós. Não é só para o irmão A ou para o irmão B, é para nós virmos, nos fortalecermos. Nós podemos ter um momento maior com Deus. É 4 horas, apesar que essa aí acabou, era 15 para as 3, passou um pouquinho porque o pregador foi, mas a palavra estava muito boa. Só ficou cansado e incomodado aqui quem não estava na unção, no bauxo, no Shekinah de Deus, porque a palavra foi tremenda. Só quem não estava no óleo, né? Ou no manto, né, Gê? Se tiver, foi tremendo, irmãos. A vigília foi tremenda. Então preciso que vocês, no dia 18 de outubro, é isso, antes? 18 de outubro? 18 de outubro, não marca nada, coloca na sua agenda aí, é a próxima vigília, para nós podermos estar aqui. Tá bom, irmãos? É a próxima vigília. Amém, irmãos? O pregador, ele disse o seguinte: o pecado, ele pode te afastar de Deus. Olha como é interessante isso aqui. O pecado, ele pode te afastar de Deus, mas o pecado não tem poder de afastar Deus de você. É forte isso aqui, é profundo, irmãos. Deus está sempre do nosso lado. Muitas vezes o pecado vem sobre nós, nos afasta de Deus, mas Deus está ali, porque sobre Deus Ele não tem poder. Ele tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, se nós dermos asas, se nós dermos brechas, mas para Deus não. Aí Jesus vem ali no meio do mar, no meio daquela tempestade, e Pedro diz: Senhor, se és tu, que eu vá até ti. Irmãos, não era mais fácil o Pedro ter dito: Senhor, lá atrás o Senhor já mandou o mar se acalmar, lá atrás o Senhor já acalmou o vento, Senhor, acalma aí para que nós possamos nos salvar aqui. Mas Pedro queria escrever um testemunho na vida dele. Pedro queria deixar um relato. Pedro
queria deixar uma história para mim e para você hoje. E Pedro disse: Senhor, se és tu, que eu vá até ti. E o Senhor disse para Pedro: o quê? Vem, Pedro. Vem cá, varão. Sou eu mesmo, não tenha medo não. Pode vir. E Pedro foi. E muitas vezes Jesus nos chama e nós até vamos, mas quando nós chegamos no meio do caminho, nós encontramos alguns espinhos, algum vento ao contrário, alguma barreira, alguma muralha. Às vezes a muralha tem porta, mas nós não vimos, e ficamos parados nela, e temos medo, que foi o que aconteceu com Pedro. E ele teve medo e começou a afundar. Quantas vezes, irmãos, nós começamos na igreja, nós fazemos um propósito com Deus, nós estamos bem com Deus, nós estamos buscando, e de repente nós paramos de buscar a Deus, e de repente nós não queremos mais ir à igreja, e de repente nós não temos mais vontade de orar, e de repente nós paramos, desanimamos, e começamos a afundar, e começamos a afundar. Mas eu queria dizer para você que aquele que o pecado não tem poder sobre ele, está com as mãos estendidas para direcionar você, como ele fez com Pedro, e dizer: venha, filho, porque eu estou pronto para te fazer um verdadeiro adorador aqui nesta terra. O que Deus quer de nós, irmãos, é apenas isso: é que nós realmente olhamos e entendemos que Ele é Senhor, é que nós viemos entender que Ele pode sim todas as coisas, é que nós viemos compreender que tudo é possível quando nós confiamos nele, ou quando nós entregamos a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Amém? Então Pedro foi o camarada que mais duvidou da sua própria fé. Pedro foi o camarada que mais levou o esposo de Jesus. Pedro foi o cara mais próximo de nós hoje, nos tempos de hoje. O cara mais próximo de nós nos tempos de hoje. Pedro estava ali diante de uma tempestade, mas Jesus o chamou, Jesus o convidou, e Pedro andou sobre as águas. Eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite: você já viu alguém andar sobre as águas? Já viu? Então Pedro tinha fé, porque Pedro andou. Você tem fé para você poder andar sobre as águas? É algo que nós precisamos avaliar dentro de nós. Se realmente nós temos esta fé, de quando Jesus disser venha, nós irmos, mesmo que seja para andar sobre as águas. Não é fácil. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro desse barco. Porque nós contarmos a história hoje é fácil, nós vamos na Bíblia, nós lemos a Bíblia. Agora se coloque dentro desse texto e vá nesta hora para o meio deste mar. Diz que o barco estava por volta de, algumas contas que eu fiz aí com alguns homens historiadores, né, que faz essas contas, diz que estava por volta de 9 quilômetros da praia o barco, aproximadamente 50 estádios, né? Ele fala que cada estádio tem 156 metros, e faz as contas lá, dá uma média de 9 km, 9 quilômetros da praia. Se esse barco afunda ali, irmãos, nadar 9 quilômetros no meio da tempestade, será que ia escapar alguém? Mesmo o camarada sendo um bom nadador, mas sem saber para onde se direcionava. Mas Jesus estava ali, irmãos. E muitas vezes nós estamos no meio desse barco, nós estamos perdidos, a onda está grande, o vendaval está grande, a muralha está sobre nós, o inimigo está nos jogando flechas, o inimigo está querendo nos derrotar. Aí nós lembramos que Jesus vem no meio da tempestade. Aí nós lembramos que não é fantasma não, é Jesus. Aí nós lembramos que nós temos um Deus que pode todas as coisas, e disse que iria para o Pai nos preparar lugar, e disse para nós mais ainda. Nós lembramos nesta hora que nós achamos que nós estávamos perdidos. Ele disse: não vou deixar vocês sozinhos, não.
Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que pode te guardar, te guiar, mas você precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos dado ouvido a essa voz. É interessante, irmãos, porque quando você olha a história de Pedro, alguns só lembram que Pedro afundou o homem de pequena fé. As pessoas faz aquele jargão de Pedro, que o Pedro é aquele cara que negou a Jesus e aquele cara que não tinha fé. É o que o povo diz aí. Mas vai ler sobre Pedro para você ver. Esses dias eu estive meditando, pegando toda a história de Pedro, que não dá para falar tudo aqui. Peguei só algumas coisas, mas a história de Pedro é linda. E Pedro, o mais importante, irmãos, que Pedro tinha um Senhor sobre a vida dele, que ficou 3 anos com ele aqui na terra, que era mestre, era mentor e era salvador de Pedro. Mas se você for ver o contexto da história de Pedro, você vai ver que Pedro só realmente entendeu o propósito do chamado dele aqui na terra quando Jesus voltou ao céu. E Pedro começou a lembrar de tudo que ele tinha passado com o mestre, tudo que o mestre tinha ensinado. E Pedro começou a lembrar que ele tinha negado. E Pedro começou a lembrar que ele tinha passado aqui no meio desse vendaval. E Pedro começou a lembrar que Jesus tinha mandado jogar a rede, ele tinha pegado peixe onde não tinha peixe. E Pedro começou a lembrar de tudo isso. O que Pedro foi fazer? Foi orar, irmãos. Depois de tudo isso, de Cristo ressuscitar e voltar para o céu, Pedro começou a viver uma vida de jejum e oração. Por isso eu disse, irmãos, jejum e oração. Porque se fizer isso, sabe o que vai acontecer? Atos capítulo 2, o dia do Pentecostes. E diz que Pedro estava orando, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Pedro já tinha entendido o que o mestre tinha ensinado para ele. Será que nós temos entendido aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que nós temos realmente compreendido que o nosso objetivo maior é estar sempre nos pés do mestre, pedindo para que o mestre venha nos instruir, para que o mestre venha nos ensinar, para que o mestre venha nos capacitar? E diz a Bíblia que Pedro orou ali com alguns que estavam ali com ele, e mais de 3.000 almas se entregou a Jesus. Pedro, camarada que o pessoal diz que não tinha fé. Pedro estava ali, um homem cheio da presença de Deus. E tem mais, irmão, diz que Pedro tinha a unção de Deus sobre Pedro, era tão grande que aonde ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Já pensou, irmão, passar no meio da igreja aqui e ter um bocado de gente aí enferma aí, e só a minha sombra, apesar que não dá para fazer sombra aqui, né? Mas só a sombra. Você entrar em lugares de pessoas que estão precisando de uma oração, pessoas que estão enfermas, e a sombra, apenas a sua sombra o curar. Pedro era um homem normal como nós. Só que Pedro entendeu que esses 3 anos que ele ficou na faculdade com Jesus, ele entendeu tudo aquilo que Jesus queria sobre a vida dele. E a maior faculdade que nós temos depois de nós entendemos o propósito da Bíblia, irmão, é joelho no chão e cara no pó. Esta é a faculdade que vai te levar para o céu. Esta é a faculdade que vai te aproximar de Deus. Esta é a faculdade que vai fazer com que você realmente vença todas as lutas e pelejas que você tenha pela frente. Deus quer moldar a nossa vida como Ele moldou a vida de Pedro. Deus quer ensinar para nós como Ele ensinou para Pedro.
Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, que tenha uma unção especial, que tenha uma palavra de Deus, de ânimo, de alegria para as pessoas a qual convive com nós. Deus quer fazer de nós essas pessoas como Ele fez com Pedro. Mas você precisa ter duas coisas, irmão, porque essas duas coisas, eu imagino, tem mais coisas que andam junto, mas essas duas precisam estar juntas, que é fé e coragem. Coragem para não ficar acomodado quando o problema vier, mas enfrentar ele de frente. Coragem para anunciar as boas novas de Cristo quando as oportunidades vierem na sua vida. Jesus teve coragem de ir lá na cruz do Calvário, por mim e por você, sabia disso? Ele derramou sangue inocente. Ele não precisava daquilo, mas Ele fez por mim e por você. Por isso hoje, em memória dele, nós vamos participar da Santa Ceia. Será que você tem tido coragem para tocar em Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue tocou e foi curada imediatamente? Nós precisamos estar sempre fazendo uma retrospectiva da nossa vida e meditando e pedindo para que Deus venha direcionar os nossos passos, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos em encruzilhadas, muitas vezes nós estamos em situações, muitas vezes nós estamos diante de lutas que passamos, e nós precisamos, quando estamos nesses momentos, nós precisamos parar e falar com o Pai e entender que o nosso Mestre, que o nosso Senhor, que o nosso Salvador está sempre pronto para estender as mãos em nosso favor e não nos deixar naufragar. Porque eu não sei qual é a sua luta. Eu só sei que eu tenho luta todo dia. Não esteja pensando que eu não tenho luta todo dia. Todo dia o inimigo se levanta. Toda hora ele quer nos envergonhar. Toda hora ele quer levantar algo para nos fazer parar. Mas nós precisamos toda hora lembrar que está sobre nós aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.